Vamos ler versículos 1 a 28. 1 Coríntios 15, 1 a 28. Vamos ler alternadamente este texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos e retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, e a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, que uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se correm mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se rejeitou, para que Deus seja todo em todos. Amém. Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque estamos na tua casa. Nos alegramos, ó Deus, por estar nesse santo e bendito lugar. Obrigado porque juntos pudemos louvar, bendizer, adorar ao Senhor e expressar nossa gratidão por quem é o Senhor e por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, que está conosco, que está neste lugar, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos a tua palavra nesta noite. Usa-me, Senhor,
como instrumento apenas nas tuas mãos, que eu fale de acordo com a tua santa e soberana vontade, iluminado pelo teu Santo Espírito. Suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje é: se Cristo ressuscitou e as reticências são de propósito. Queridos, 2 homens caminhavam para a aldeia onde residiam. Estes homens estavam profundamente tristes, profundamente abatidos, em virtude dos últimos acontecimentos que tinham presenciado em Jerusalém. Jesus Cristo, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, havia sido entregue pelos principais sacerdotes e pelas autoridades para ser julgado e condenado à morte por crucificação. Estes 2 homens e muitos outros discípulos esperavam que este Jesus fosse o redentor do seu povo, mas 3 dias haviam se passado. 3 dias haviam se passado e parecia que nada iria se transformar. É verdade que boatos circulavam de que as mulheres tinham visto Jesus ressurreto quando foram ao seu túmulo para embalsamá-lo. É verdade que os apóstolos já tinham visitado o túmulo e tinham visto o túmulo vazio. Mas no coração daqueles homens reinava uma dúvida, reinava um vazio, reinava uma desesperança, reinava um imenso sentimento de frustração. E se a ressurreição de Cristo não aconteceu, o sentimento destes 2 discípulos que caminhavam para a aldeia de Emaús também é o meu sentimento, é o seu sentimento. Desilusão, tristeza, abatimento e nenhuma esperança. Mas, e se Cristo ressuscitou? Meus amados, se Cristo ressuscitou, esse texto nos diz que devemos viver 3 desafios. O primeiro deles, viver pela fé em Jesus Cristo. Vamos conversar um pouco sobre isto. Viver pela fé em Jesus Cristo. Meus amados, quando nós assistimos os noticiários atualmente, parece que não existe nenhuma notícia boa no mundo. E certamente isso é uma escolha midiática, quer seja da mídia escrita, quer seja da mídia televisiva, quer seja daquela que nós acessamos pela internet. As más notícias chamam mais a atenção e dão mais ibope do que as boas notícias. Por isso, nós vemos essa veiculação de tragédias. Por isso, nós vemos essa veiculação de reportagens que só traçam coisas ruins, e não coisas boas, e não conquistas. Mas ainda que as mídias se ocupassem em apenas dar boas notícias, ainda que as mídias se ocupassem apenas em exaltar os grandes feitos dos homens, ainda que elas se ocupassem em destacar apenas as boas obras que os homens realizam, elas não conseguiriam dar a maior e melhor de todas as notícias. E qual é essa notícia? A de que Jesus Cristo veio a este mundo. Diz-nos a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, que em determinado dia, ou mais precisamente numa noite, os anjos apareceram no céu. E os anjos apareceram no céu trazendo boas novas. E boas novas de grande alegria para aqueles pastores, para o povo de Israel, para todo o povo. Diz-nos o texto: eis que vos trago boas novas de grande alegria, o que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E essa boa notícia celebrada pelos anjos foi celebrada por aqueles pastores, foi celebrada por todos quantos reconheceram em Jesus o filho de Davi,
reconheceram em Jesus o Salvador. Mas, meus amados, eu pergunto, quanto tempo duraria esta boa notícia se Jesus Cristo apenas tivesse vivido e morrido? Esta boa notícia duraria apenas 33 anos, caso Jesus não tivesse ressuscitado. No entanto, esta proclamação angélica, este louvor angélico, estas boas novas anunciadas aos pastores e a todo o povo, ela é complementada com uma outra boa nova. E essa outra boa nova traz-nos o apóstolo Paulo no texto que nós lemos. Ele foi entregue pelos pecadores à morte de cruz, mas ao terceiro dia, ressuscitou. E no texto que nós lemos, capítulo 15, o apóstolo Paulo relembra aos coríntios o evangelho, as boas novas. E ele vai afirmar: venho lembrar-vos do evangelho, ou das boas novas que vos anunciei. E que boas novas eram estas? Notem, meus amados, a descrição que ele faz, versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas muitos têm se perguntado ao longo dos séculos: será que Jesus realmente ressuscitou? Meus amados, se para a comprovação de um fato são necessárias testemunhas, o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele alista algumas testemunhas. E se nós formos honestos intelectualmente, notem, intelectualmente, nós teremos que admitir a veracidade do testemunho dessas pessoas citadas por ele. E ele vai nos dizer, a partir do versículo 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E é interessante esse cuidado das Escrituras, meus queridos, porque muitos têm afirmado que a visão do Cristo ressurreto foi uma alucinação. Ora, uma alucinação só acontece quando as pessoas estão esperando por ela. Ninguém esperava pela ressurreição de Jesus Cristo. Embora ele tivesse anunciado que ressuscitaria, ninguém se lembrava disso. Exceto os judeus que colocaram guardas no seu sepulcro, ninguém dentre os apóstolos e discípulos se lembrava disto. O estado de abatimento, de prostração, de tristeza dos discípulos no caminho de Emaús mostra exatamente isto. Ele era um varão poderoso em feitos e obras. Nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel, mas já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. E nada. Ora, eles não estavam esperando por uma manifestação de Cristo, pela ressurreição de Cristo, portanto, não estavam suscetíveis a uma alucinação. Mas o texto vai mostrar-nos o cuidado das Escrituras ao dizer: olha, ele não apareceu a todos de uma vez e não foi uma alucinação coletiva. Porque o texto aponta, primeiramente apareceu a Cefas, uma aparição individual. Em segundo lugar, apareceu a Tiago, outra aparição individual. E por fim apareceu a Paulo, outra aparição individual. É fato que também apareceu para 500 pessoas, e muitas estavam vivas quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Meus amados, juridicamente alguém pode alistar 10 testemunhas num julgamento. E para cada fato são necessários 3 testemunhas para comprovar a veracidade dos mesmos. Muitos têm negado a ressurreição de Jesus, mas mais de 500 testemunhas o viram ressurreto. Mais de 500 pessoas o viram pessoalmente, e muitas pessoas o viram individualmente. Portanto, se Cristo ressuscitou, e parece-nos que todas as evidências apontam para este veredito, eu e vocês, meus amados, não podemos viver como se ele não tivesse ressuscitado.
Eu e vocês não podemos viver como pessoas que não têm fé. Porque o texto vai apontar exatamente nessa direção. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ora, Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, eu e você somos convidados, desafiados a responder em fé à ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo ressuscitou, vivamos pela fé. E este é o primeiro desafio para a minha vida e para a sua vida. Viver pela fé. Notem, meus amados, qualquer boa notícia que seja dada hoje, ou em qualquer tempo passado, presente ou futuro, não se equiparará, não poderá ser comparada a esta notícia de que o Deus encarnado veio a este mundo, viveu neste mundo, morreu pelos pecadores, mas ressuscitou. Portanto, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele veio a este mundo para morrer pelos seus pecados. Creia que nele está expresso, estampado o amor de Deus para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia, porque é importante que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é aquele que dá galardões àqueles que o buscam. Se Cristo ressuscitou, eu e você somos desafiados a responder pela fé, mas mais do que isso, a viver pela fé, sabendo que o nosso destino final não está nas coisas que acontecem debaixo do sol, mas o nosso destino final se projeta para a eternidade, para as moradas maravilhosas que Cristo veio preparar, para um destino eterno que nos está reservado, para a glória que está aguardando os filhos de Deus. Cristo ressuscitou, meus amados, e se Cristo ressuscitou, vivamos pela fé. Um segundo desafio: se Cristo ressuscitou, vivamos como crentes redimidos ou libertos. O apóstolo Paulo vai afirmar nesse texto que lemos, que se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes que existem sob a terra. Somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque estamos anunciando e acreditando numa mentira. Porque estamos acreditando, meus amados, que os nossos pecados foram perdoados e que nós somos justificados, quando na verdade não fomos perdoados e nem justificados, porque se o Cordeiro de Deus, ao ser oferecido, não foi aceito no altar de Deus, não existe perdão de pecados, não existe justificação, não existe redenção. Paulo diz: nós estamos perdendo o nosso tempo se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não existe salvação para cada um de nós. Se Cristo não ressuscitou, não existe perdão para cada um de nós. Se Cristo não ressuscitou, não existe redenção para cada um de nós. E então, meus amados, somos os mais infelizes de todos os homens, estamos perdendo tempo em vez de usá-lo de outra forma mais produtiva, mais eficaz. Ele chega a dizer, versículo 32, observe os irmãos: se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a nossa vida e a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, e se Cristo não ressuscitou, e se não vamos ressuscitar, e se Cristo não ressuscitou e não somos justificados, e se Cristo não ressuscitou e não somos libertos, então a melhor coisa a fazer é comer e beber e desfrutar das delícias deste mundo antes que tudo acabe, antes que tudo chegue ao fim. Mas se Cristo ressuscitou, meus amados, em primeiro lugar devemos viver o desafio da fé, mas em segundo lugar viver como redimidos, como pessoas salvas, como pessoas que foram libertas, como pessoas que têm uma viva esperança no seu coração. Portanto, a questão que se impõe é: temos vivido como pessoas libertas, redimidas, ou como pessoas que não têm fé e esperança? O que temos buscado reflete, meus amados, esta nossa transformação e redenção,
Ou vivemos como as demais pessoas neste mundo que não têm fé e esperança? O que impacta mais as nossas convicções? Os prazeres desta terra ou as delícias dos céus? O que impacta mais, andar com Cristo ou andar conforme o nosso próprio entendimento e sabedoria? O que impacta mais a nossa vida? Nosso status neste mundo, o de bem-sucedidos, o de bem-formados, o de bem-diplomados, bem-empregados, ou simplesmente o nosso status como filho de Deus? Notem, meus amados, aquilo que cremos, ele impacta as nossas escolhas. Paulo disse que Cristo não ressuscitou. Então devemos escolher o viver, o aqui e agora, o carpe diem, o momento presente. Mas se Cristo ressuscitou, então devemos viver como crentes redimidos por Ele. Há muitas pessoas, meus amados, que vivem os valores desta terra como se fossem os maiores e os melhores que irão disputar. E em virtude destes valores sofrem, andam ansiosos, adoecem, esquecendo-se que a vida é um sopro, a vida é um breve pensamento, a vida é uma nuvem impelida pelo vento. Tudo passa, dizem as Escrituras, tudo passa e nós voamos. E que adianta, diz a palavra, o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ganhar a vida e perder a sua saúde? Ter tudo, mas não desfrutar a alegria de ser salvo, de ser liberto, de ser redimido. A melhor notícia que este mundo já recebeu foi esta, versículos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ora, esta é a melhor mensagem que o mundo pode ouvir. E por isso o Evangelho é chamado de boas novas de salvação. Se nós por Adão fomos colocados no pecado, inseridos no pecado, e dele herdamos nossa natureza pecaminosa, em Cristo Jesus nós herdamos vida eterna e ressurreição dentre os mortos. E meus amados, se essa é uma notícia tão boa, tão impactante, nós não podemos permanecer indiferentes a esta notícia. Em Cristo Jesus, eu e vocês somos libertos do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, eu e vocês temos vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre a morte e a ressurreição. Se isso não impactar as nossas vidas, é importante que nós nos questionemos, será que conhecemos de fato Cristo? O que Ele veio fazer? O impacto da sua vida, do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição? Se Cristo ressuscitou, viva como redimido. E desfrute da felicidade de ser esse redimido. Paulo disse que Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens, mas o contrário é verdade. Se Cristo ressuscitou, nós somos os mais felizes de todos os homens. Por quê? Porque não temos crido em vão, porque não temos esperado em vão, porque não temos anunciado a ressurreição de Cristo em vão. Vivamos como redimidos, felizes, com o rosto erguido, com o coração cheio de fé, cheio de esperança. Porque este mundo, por mais que exerça fascínio sobre o homem, e este mundo, por mais que ofereça coisas que são deleitosas aos olhos, prazerosas aos olhos, ele não pode se comparar àquilo que está reservado àqueles que são filhos de Deus e que são alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se Cristo ressuscitou, viva o desafio da fé. Se Cristo ressuscitou, viva como um redimido. Mas em terceiro lugar, se Cristo ressuscitou, viva com um propósito. William Wilberforce,
era um parlamentar inglês, bastante influente em sua vida parlamentar quando se converteu à verdade do cristianismo. E após a conversão, ele percebeu que os valores que ele tinha e a vida parlamentar se chocavam com a sua fé cristã. Ele pensou em desistir da sua vida como parlamentar. Mas um pastor chamado John Newton é o autor daquele famoso hino Amazing Grace, o convenceu do contrário. E o fez ver que Deus o havia colocado no parlamento com algum propósito. E o aconselhou a permanecer, porque ali Deus queria usá-lo com um propósito. John Newton, que escreveu o hino Amazing Grace, foi um escravagista durante muito tempo e transportava escravos nos navios negreiros. Alcançado pelo Evangelho, aconselhou William a que lutasse para libertar os escravos. Meus amados, foi assim que Wilberforce permaneceu no parlamento e empreendeu uma luta diária para mostrar aos ingleses, aos britânicos, o horror da escravidão, o horror dos navios negreiros, a dura sorte daqueles que eram transportados em condições desumanas naqueles minúsculos cubículos, a tragédia que era de serem retirados da sua terra natal e atravessarem o oceano, muitos deles morrendo durante a travessia. A tragédia que era muitos adoecerem e serem jogados ao mar, porque eram considerados mercadorias não mais interessantes aos traficantes de escravos. A vitória demorou muito para vir. Demorou muito para ser alcançada. Wilberforce já estava doente, próximo da morte, quando recebeu a notícia de que havia sido editada uma lei, a Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos em todo o mundo e que dava poderes à marinha inglesa para perseguir, aprisionar, confiscar e julgar qualquer navio escravista e qualquer traficante de escravos em qualquer oceano, em qualquer mar deste mundo. Um homem que viveu com um propósito de fazer com que a humanidade chegasse aos tristes porões dos navios escravistas e nunca mais nenhum navio escravista aportasse na Inglaterra ou em qualquer outro oceano do mundo. Por meio dos seus escritos, por meio do seu exemplo, Wilberforce buscou converter almas para Jesus e buscou melhores condições para aqueles que eram escravizados, conseguindo por fim diminuir o fluxo de escravos ou acabar com o fluxo de escravos através de todos os oceanos, afetando inclusive o Brasil. James Hudson Taylor nasceu em 1832 em Barnsley, Inglaterra. Era filho de um sacerdote metodista. Só que observando a vida religiosa dos seus pais, ele não se sentia atraído. Se sentia atraído mais pelo mundo. Sua mãe orava por ele. Mesmo estando à distância, orava por ele. Aos 16 anos, ele encontrou um livro na biblioteca do seu pai e foi ler aquele livro. E através da leitura daquele livro, o Espírito Santo tocou em sua vida, tocou em seu coração. E enquanto a sua mãe orava por ele, estando distante dele, ele fez uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E desde então sentiu um chamado para pregar o Evangelho na China. E começou a se preparar para pregar o Evangelho na China. Começou a treinar o seu corpo dormindo sob uma esteira, abriu mão de qualquer luxo, vivia com o mínimo de alimento necessário e passou a depender única e exclusivamente do Senhor. Aos 19 anos, ele aprendeu que poderia confiar em Deus e obedecer a Deus em qualquer área na sua vida. Após estudar medicina e teologia, em 1853, com 21 anos, Taylor foi para a China como um missionário assalariado pela Sociedade de Evangelização da China. Após
6 longos meses de viagem no navio de carga, ele aportou em Xangai. Diferentemente de outros missionários, Taylor decidiu trabalhar no interior da China, onde o evangelho não havia sido pregado ainda. E ele adotou os costumes dos chineses. Passou a se vestir como chineses, deixou o cabelo crescer como era costume dos chineses do interior da China. E isso conquistou o respeito das autoridades locais e o respeito de muitos chineses. Resumindo a sua história, James Woodson permaneceu na China até partir desta vida para a eternidade, em 1905. E ao deixar essa vida, ele havia deixado na China 250 pontos missionários, com 849 missionários da Inglaterra e 125 mil chineses cristãos dando o testemunho do Evangelho. E eu pergunto, por que William Wilberforce e por que James Woodson Taylor gastaram suas vidas desta forma? Porque eles a empregaram desta forma? Porque o Jesus ressurreto havia lhes mostrado que não basta viver, é preciso viver com um propósito. Eu e vocês, que não éramos povo de Deus e hoje somos, também somos desafiados a viver com um propósito. É o apóstolo Pedro que nos diz isso. Não éramos povo, agora somos povo. Somos agora uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o nosso propósito, a nossa finalidade é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Paulo, falando dos impactos da ressurreição na sua vida, diz: eu encontrei na ressurreição de Cristo o propósito da minha vida. Ele vai perguntar, pouco à frente do texto que nós lemos: e por que nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia eu morro, e eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se Cristo não tivesse ressuscitado, o melhor seria para eles comer e beber antes da morte. Mas Cristo ressuscitou. E Paulo então encontrava um propósito, não só para lutar contra feras em Éfeso, mas para enfrentar sucessivos naufrágios, mas para enfrentar resistências dentre os seus próprios irmãos e resistência dentre aqueles que eram perseguidores da igreja. Encontrava um propósito para ser apedrejado e arrastado como se estivesse morto. Encontrava um propósito para todos os sofrimentos pelos quais ele passava. A vida tinha um propósito. Meus amados, nós temos vivido o propósito no nosso chamamento. A ressurreição de Cristo tem impactado as nossas vidas a tal ponto de nós entendermos que seja qual for a nossa profissão, seja qual for a nossa ocupação, seja qual for o nosso trabalho, tudo deve ser vivido sob a ótica de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, de que um dia venceremos a morte, de que um dia o nosso corpo será chamado do pó da terra, de que um dia reinaremos eternamente com Cristo. Não foi diferente a experiência de Lutero. Se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele, nós reinaremos. E esta é a nossa maior herança. Esta é a nossa melhor herança. E este é o nosso maior e melhor galardão. Temos vivido o propósito de Deus em nossas vidas? Temos vivido a nossa vida com um propósito? Porque se Cristo ressuscitou, eu e vocês devemos viver o desafio da fé. Se Cristo ressuscitou, eu e vocês devemos viver como redimidos. Se Cristo ressuscitou, meus amados, nós devemos viver conforme um propósito. Aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, enquanto reclamavam,
tristes, abatidos e prostrados, viram um homem se aproximar. Esse homem se colocou em meio a eles. E esse homem começou a conversar como se não soubesse de nada. Por que vocês estão tristes? Por que estão abatidos? E aqueles dois discípulos até se indignaram. Por acaso só você não sabe dos acontecimentos? Por acaso só você não sabe o que se deu em Jerusalém? E certamente Jesus perguntou: o que se deu em Jerusalém? Eles disseram: Jesus Cristo, um varão poderoso em feitos e obras, diante de Deus e diante dos homens, foi entregue pelas autoridades judaicas, foi entregue pelos principais sacerdotes à morte, morreu, foi sepultado, e hoje é o terceiro dia que estas coisas aconteceram. E Jesus disse: ó, nécios e tardios em compreender as Escrituras. E pelas Escrituras foi demonstrando a eles que tudo isso deveria acontecer, que todas estas coisas já estavam profetizadas nas Sagradas Escrituras, que o próprio Cristo havia afirmado isto aos seus apóstolos. E então, quando chegaram próximo à sua casa, aqueles dois homens disseram: fica conosco, já é tarde. E Jesus foi ter com eles. E quando Jesus partia o pão, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram a Jesus Cristo ressurreto. E Jesus desapareceu de diante dos seus olhos. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas importantes que se deram com estes apóstolos à medida que caminhavam. Disseram estes: não é sem razão que o nosso coração ardia quando ele falava conosco. E então, tomados de grande alegria, aqueles homens voltaram correndo até Jerusalém, 12 quilômetros, era a distância de Emaús de Jerusalém, 12 quilômetros para anunciar aos demais: nós vimos Jesus Cristo ressurreto. A nossa vida, meus amados, é uma vida impactada pela ressurreição de Jesus. E este impacto deve nos convidar a viver o desafio da fé, a viver como redimidos, e a viver essa nossa vida, seja curta ou comprida, com o propósito de proclamar as virtudes dele até que ele venha. Que Deus nos abençoe. Amém.